Imaculado, eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Hoje é dia 26 de dezembro de 2022. Estamos na oitava de Natal. Sim, hoje é segunda-feira, a data, a solenidade do Natal celebramos ontem, dia 25 de dezembro, mas hoje ainda é Natal. Não sei se você já teve conhecimento dessa realidade da igreja, da liturgia da igreja. A igreja tem as suas oitavas. As grandes festas, as festas mais importantes da igreja, a Páscoa e o Natal, são festas tão grandes, são festas tão tremendas, são festas tão maravilhosas, que precisam ser celebradas com tanta pompa, com tanta glória, onde a gente precisa tanto elevar os nossos corações a Deus, bendizer o nome de Deus. São mistérios tão grandes, tão profundos, que demoram tempo para serem meditados, para serem compreendidos. Aquelas maravilhas tão grandes que Deus nos realizou, aquelas maravilhas tão grandes que Deus nos manifestou e nos revelou do seu nascimento e da sua paixão, morte e ressurreição. São festas tão grandes que não cabem um dia só. Então a igreja celebra oitavas. Durante 8 dias é Páscoa, durante 8 dias é Natal. Então, dia 25 de dezembro é Natal na igreja, mas também dia 26, dia 27, dia 28, dia 29, dia 30, dia 31 é Natal, é a oitava de Natal. Então hoje, apesar de ser 26 de dezembro, apesar de ser segunda-feira, apesar de você ter que ir trabalhar, hoje é Natal do Senhor. Hoje é aniversário do nosso Salvador. Hoje podemos rezar o texto do profeta Isaías: nasceu-nos hoje um menino e um filho nos foi dado, o príncipe da paz. Presta atenção nessa palavra de hoje que vamos meditar, está em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 9. A gente vai meditar aqui quando os anjos aparecem para os pastores, revelando a eles que Jesus havia nascido em Belém. Presta atenção. Apareceu-lhes um anjo e a glória do Senhor os envolveu com a sua luz e tiveram grande temor. Porém o anjo disse-lhes: não tenhas medo, porque eis que vos anuncio uma boa nova, que será de grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Eis que você verá de sinal. E olha o sinal dos céus. O sinal dos céus, referente ao nascimento de Jesus. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo a multidão da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens, objetos da boa vontade de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O sinal do nascimento de Jesus. Encontrareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Queridos, o que é uma manjedoura? Alguns vídeos atrás nós falávamos da manjedoura. A manjedoura é o comedouro dos animais. A manjedoura é onde se vai comer o boi, o cavalo, o burro, o jumento. A manjedoura é o coxo dos bichos. Esse é um sinal que Jesus nos deu com o seu nascimento. Ele é reclinado, ele é posto no comedouro dos bichos. E onde que Jesus nasce? Eu meditava isso na missa de Natal, na missa do Galo de Natal. No começo da missa, no ato penitencial, no Glória, durante as leituras, eu ia meditando isso. E durante a homilia, o padre falou exatamente o que eu estava meditando. E é isso que eu quero meditar com vocês hoje. Jesus nasce em Belém. Belém, em hebraico, significa cidade do pão. Cidade do pão. E ele é posto na manjedoura. Queridos, a manjedoura é onde os brutos vão comer, onde as bestas, as feras vão comer, os animais. O pão, ele é alimento dos homens. Jesus, ele nasce na cidade do pão. E o sinal que ele nos dá é que ele é colocado na manjedoura. Depois, lá em João, capítulo 6, versículo 48, esse mesmo Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Presta atenção. Por que o pão da vida, o pão, que é alimento dos filhos, o pão a gente dá para os filhos, não para os bichos, correto? Os bichos comem feno, comem mato, comem grama. Ou hoje em dia, né? Não no tempo de Jesus, mas hoje em dia, comem ração. O pão
Você vai na padaria, compra o pão e dá para os seus filhos. É alimento dos homens. Por que o pão da vida, ao nascer na cidade do pão, é colocado para ser alimento, é reclinado no lugar onde vai se alimentar as feras, os bichos, as bestas, os animais? Queridos, acontece que o pecado nos bestifica. O pecado faz com que nós nos tornemos feras, bestas, semelhantes ao demônio. Aquele que se entrega ao pecado, ele deixa de ser o filho e se torna a besta. O que o animal faz? Olha o sinal que Jesus nos dá. É o sinal do nascimento de Jesus. O sinal é esse. O que o animal faz? O animal ele vive para satisfazer os seus prazeres. Ele vive para fugir da dor. Ele é preso a essa terra e não conhece as realidades espirituais. O animal morre e acabou, ele não tem alma. O pecador, aquele que se entrega ao pecado, ele vive como um animal. Busca o prazer e foge da dor. É o que o animal faz. Você tem um cachorrinho, você dá para ele um pedacinho de carne ou alguma coisa, um aperitivo gostoso para o cachorrinho, ele vem todo felizinho, come aquele aperitivo, você passa a mão na cabeça dele e ele busca aquele prazer. Prazer da alimentação, prazer daquele afago. Mas se você grita com o cachorro, dá uma chinelada, fala mais alto, ele sai correndo, foge, porque ele percebe que aquilo pode lhe causar uma dor. Ele busca o prazer e foge da dor. E o que o pecador faz? O pecador vive desta forma, buscando prazer no sexo, na comida, no dinheiro, no divertimento, no lazer, e fugindo da dor, não quer pensar na doença, não quer pensar na morte, não quer pensar na brevidade da vida, não quer pensar que essa vida é limitada. Ele não quer fazer um sacrifício de sequer ir numa missa no domingo, porque ele acha algo extenuoso demais, cansativo demais. Rezar um terço, meditar a palavra, ler a Bíblia. Como que ele vai ler a Bíblia se ele está lá na Netflix e etc? Se for Netflix, tá bom, mas muitas vezes está vendo coisas pornográficas, inclusive. Buscando o prazer, fugindo da dor. E aí quando vem uma pandemia, como tivemos aí uns 2 anos atrás, essa pandemia terrível, as pessoas ficam desesperadas e põem máscara até para tomar banho. Por quê? Porque tem medo da doença que vai gerar morte. Por que tem medo da morte? Porque é como animal. Só pensa no que passa. Só pensa nesse mundo. Não tem olhos espirituais. São Luís Gonzaga, quando teve a peste negra, ele era seminarista. Ele se dedicava a cuidar dos enfermos. Não tinha medo de pegar a peste negra. Inclusive, ele pegou a peste negra e morreu. Mas sem preocupação alguma. Por quê? Porque o olhar dele estava lá em cima, no alto da montanha. Ele estava preocupado com essa vida que passa. Ele estava preocupado com a vida que não passa, a eternidade. E é por isso que Jesus vem nascer e é reclinado numa manjedoura, no lugar onde os animais comem. Para que ele faça com que os animais possam comer o pão da vida. Os animais, nós, pecadores, tendo contato com o pão da vida, nos tornemos filhos, nos tornemos homem. A plenitude do homem. Jesus, quando fez o homem em sua imagem e semelhança. O pecado de Adão e Eva desfigurou o homem. O pecado tirou a imagem e semelhança do homem com Deus. E o homem foi expulso do paraíso. Que imagem e semelhança de Deus é essa? Significa a santidade de vida. Adão e Eva não tinham pecado, eles eram imaculados, como a Santíssima Virgem. Só que a Santíssima Virgem permaneceu sempre sem pecado. Adão e Eva, infelizmente, pecaram e perderam a imagem e semelhança de Deus, a santidade. Quando Jesus nasce e é reclinado, nasce na casa do pão e é reclinado numa manjedoura, os anjos dizem para os pastores que aquele é um sinal. Um sinal para os pastores. Os pastores são aqueles que cuidam das ovelhas. Ou seja, é um sinal para os santos padres da igreja, para os bispos, para os sacerdotes, para ensinar a nós que somos as ovelhas, que precisamos nos alimentar do pão da vida. Por isso, meus amados, neste Natal, peça a Jesus a graça de ser um homem eucarístico, uma mulher eucarística, porque no pão da vida está a nossa salvação. No Santíssimo Sacramento do altar, ele se reclinou numa manjedoura na casa do pão, para que ali onde comem as feras deixem de ser feras e se tornem filhos, porque o pão é o alimento dos filhos. Só que esse pão é tão maravilhoso, que se um cavalo come um pão, o cavalo continua cavalo. Mas se nós, pecadores, feras deste mundo, comemos deste pão,
que é o pão vivo descido do céu, o tão sublime sacramento. Como Jesus mesmo disse em João 6,48, como eu citei, eu sou o pão da vida. Como Jesus mesmo diz em Mateus 26, tomai e comei, isto é o meu corpo. Se nós comermos deste pão, viveremos eternamente. Quem come do meu pão viverá eternamente. Se comermos deste pão, deixaremos de ser feras, deixaremos de ser bestas. E aos poucos, Jesus vai nos transformando nele. Este é um pão diferente do pão desse mundo. Quando eu como o pão desse mundo, eu transformo aquele pão do mundo na minha carne. Quando eu como um pão francês, um pão de forma, um pão integral, um pão que seja desse mundo, um pão natural, o pão se transforma na minha carne. Mas quando eu como o pão da vida, eu sou transformado nele. E à medida que eu sou um homem eucarístico, e eu mergulho no mistério do Santíssimo Sacramento do altar, recebendo a Jesus na missa, em estado de graça, tendo confessado, é claro, com a confissão em dia. Lembrando que a gente deve se confessar no mínimo uma vez por mês. Mas com a confissão em dia, eu recebo Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Tá vendo esse sol que saiu agora? O sol penetra na minha alma, o sol é Jesus. O sol da justiça penetra na minha alma. E ele vai me transformando em filho. Ele vai me fazendo santo. Ele vai transformando os meus vícios em virtudes, minha miséria em santidade, meu nada em amor. Enquanto a carne de Jesus se une à minha carne, o sangue de Jesus se derrama no meu sangue, a alma de Jesus recebe a minha alma, a minha humanidade mergulha na divindade de Jesus ao receber o Santíssimo Sacramento do altar. Ele me transforma nele. E aos poucos, eu vou deixando de ser besta fera para me tornar filho, deixando de ser pecador para me tornar santo. Deus te abençoe. Este é o sinal. Encontrareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Medite este sinal nesta segunda-feira, nessa oitava de Natal. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.